Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. A gente está fazendo hoje aqui uma nova experiência, a estreia de um formato que eu pensei de fazer com o intuito de socializar com vocês assim, as pesquisas que foram desenvolvidas por pesquisadores que, de alguma forma, estiveram ou estão ligados ao Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação, que é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal Fluminense, onde eu sou professora lotada, mas também à Unirio, ao Programa de Pós-Graduação em Música da Unirio, que é a instituição da onde eu sou professora lá na pós-graduação, no curso de pós-graduação em música. Então, eu pensei num formato que eu pudesse chamar 2 convidados, que pudesse mostrar um pouquinho as suas pesquisas, o que eles vêm fazendo, e pudesse conversar um pouquinho para que a gente possa socializar, né, esse conhecimento e também que vocês possam conhecer um pouco do trabalho que vem sendo desenvolvido, né? O grupo de pesquisa, de estudos em cultura, trabalho e educação, ele trabalha com 2 vertentes de pesquisa. A primeira delas é pesquisas que focam na prática e na atuação do professor pedagogo com a música, né? A música na prática e na formação do professor pedagogo. Isso porque eu sou professora de um curso de pedagogia, de música, então são pesquisas que têm a ver com a prática, né, do meu exercício na docência, né, lá no Instituto de Educação de Angra dos Reis, que é da UF, um polo da UF. E, por outro lado, pesquisas que têm a ver com o campo do trabalho na música, né, que são pesquisas que eu venho desenvolvendo pelo menos nos últimos 20 anos, desde o meu TCC de graduação, que eu fiz em 1999, passando pelo meu mestrado, pelo meu doutorado. Né. Inicialmente, eu comecei estudando o trabalho do músico como professor, né, esse conceito, né, de um músico-professor, e depois eu ampliei um pouco para a área da performance, da música ao vivo, então é o campo que eu venho estudando. Então, o grupo de estudos em cultura, trabalho e educação, ele meio que congrega esses dois lados, e essas pesquisas que eu pretendo mostrar para vocês, esses pesquisadores vão passar por uma área ou por outra. Então, sem mais delongas, eu chamo aqui o Sérgio Castanheira e o Felipe Pacheco, e as pesquisas que eles vão apresentar hoje, antes de passar a palavra para eles, do Sérgio Castanheira, foi o baixo elétrico no samba e a escuta nos processos de aprendizagem, a importância da relação entre o baixo e a percussão, e do Felipe Pacheco, foi a prática profissional do músico popular, investigação sobre experiências, processos de formação e competências para atuar na cadeia produtiva da música. Então, vou passar a palavra aqui só para dar uma boa tarde, primeiro para o Sérgio Castanheira. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Felipe. Um prazerzão estar aqui. Super obrigada, agradeço muitíssimo a presença de vocês, a disponibilidade, o tempo que vocês estão, né, dispensando para essa empreitada aqui. Felipe, agora passo a palavra a você. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Sérgio. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que nos têm. Espero que a gente possa compartilhar bastante nossas ideias aqui. Maravilha, gente. Então, vamos partir para o ataque. Vou deixar o Serginho aqui e com vocês, falando um pouquinho do trabalho dele, e depois a gente volta para conversar um pouquinho. Tá bom, Serginho? Tá bom. Então, vai que é tua. Bom, então vamos lá. Agradecer mais uma vez aí o espaço para a gente falar um pouquinho dessa pesquisa e discutir um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. O baixo elétrico no samba e a escuta nos processos de aprendizagem, a importância entre o baixo e a percussão. Eu queria, para falar dessa pesquisa, eu queria falar um pouquinho sobre o processo da pesquisa, porque para chegar nesse título, que é até um pouco extenso, mas eu acho que é importante que assim seja, para deixar um pouco claro aonde chegamos com essa pesquisa, eu acho que vale muito a pena falar da metodologia, do que levou essa pesquisa, né? Ela começa com uma revisão bibliográfica que eu fiz assim, nós fizemos, né, de uma forma bem detalhada para entender o que tinha escrito sobre o assunto, né? Na verdade, eu quis pesquisar, uma ideia inicial era trabalhar com materiais didáticos ligados ao baixo elétrico na música popular com enfoque no samba. Essa foi a primeira ideia.
Então, eu fui pesquisar tudo que tinha escrito sobre baixo elétrico. O primeiro lugar foi o banco de dissertações e teses, né? Procurar nesses bancos se havia alguma coisa. E, sinceramente, foi uma surpresa, assim, descobrir que, pelo menos eu não tive acesso a nenhuma pesquisa ligada na época, lá em 2016, na época dessa pesquisa, não tive acesso a nenhuma dissertação ou tese que tivesse o baixo elétrico como foco principal, objeto de pesquisa mesmo. Eu achei algumas pesquisas que falavam sobre o violão de 7 cordas e ligavam um pouco, fazia algum comentário sobre o baixo, mas especificamente sobre o baixo eu não achei nada. Fui procurar, então, livros digitais, achei livros falando sobre Luizão Maia, mas ainda assim, livros pequenos, né, assim, de poucas páginas, falando mais sobre o Luizão Maia, bem interessante, que me auxiliaram bastante na pesquisa, trouxeram contribuições boas, mas que não eram aprofundadas pelo tamanho da pesquisa no baixo elétrico, e sim no assunto principal. Pesquisei também todos os chamados métodos, né, os livros didáticos feitos por músicos contrabaixistas, não necessariamente ligados à academia, na verdade, nenhum deles ligados à academia, mas livros mais voltados à prática, né, instrumental, e dei uma mapeada bem legal em todos esses métodos de baixo elétrico que tivessem alguma menção ao baixo elétrico na música brasileira. Então, eu analisei mais de 10 métodos e pude perceber também que o baixo elétrico no samba foi muito pouco mencionado. Talvez a maior menção seja a do Adriano Gifone, que foi, de certa forma, um pioneiro nesse estudo, e trazendo 2 volumes muito interessantes de música brasileira para contrabaixo, mas como ele se propôs a fazer um apanhado geral, até pela carência do material, ele deu um apanhado geral nos gêneros musicais brasileiros. O baixo elétrico no samba acabou ficando com 2 páginas num volume, mais uma página de sua parte do alto no outro. Então, foi um material muito bom mesmo. É um material muito bom que eu aconselho até hoje para os estudantes que estão iniciando no contrabaixo, mas que também, até pela proposta, não se aprofundou no gênero. Então, dito isso, essa revisão bibliográfica toda demonstrou uma lacuna nesse meio. Até uma lacuna interessante, porque eu pude constatar muitas pesquisas de baixo elétrico no samba, no âmbito das monografias, né, da graduação. Mas, por algum motivo, essas pesquisas não tiveram segmento. Então, foi também interessante pensar o porquê disso. Bom, dito isso de que não houve até então pesquisas no âmbito acadêmico, e essas pesquisas, como eu falei, nessas outras vertentes, a gente pensou, e eu acho que foi o maior ganho dessa pesquisa, na verdade, foi conversando com a Luciana, a gente pensar de que maneira poderia começar essa pesquisa, então, já que não havia esse material básico, de base acadêmico sobre o assunto, diretamente, né? Então, a gente decidiu partir para o campo e ir atrás desses contrabaixistas que têm carreira musical no meio do samba, e buscar um pouquinho seus processos de aprendizagem, né? Entender quais foram os caminhos. Será que eles usaram algum tipo de material mais formal que eu não tive acesso? Como é que foi essa prática deles, né? Então, a gente, a partir de entrevistas semi-estruturadas, fomos atrás de baixistas assim de suma importância no meio do samba, no mercado, de diferentes gerações, principalmente os baixistas com uma trajetória mais consolidada, mas também dois baixistas mais de nova geração, assim, com uma atuação com artistas também vindos da nova geração, que eu acho que era importante traçar um pouco esse perfil. Então, dessas entrevistas semi-estruturadas, foi um ganho muito interessante, porque dali dessas entrevistas, a pesquisa toda se estruturou. Então, assim, foram pesquisas, algumas muito extensas, né, como no caso do Ivan Machado, como no caso do Bororó, né, como no caso do Adriano Gifone, músicos de carreira,
no samba com uma trajetória enorme e com muito a dizer, né? E disponibilidade também para falar. Então, eu transcrevi todas essas entrevistas, né? Foi uma opção também para ter tudo documentado e também para poder relacionar as entrevistas com uma clareza maior. Então, foram feitas transcrições de todas essas entrevistas e também uma coisa muito interessante, que já que eu fui fazer as entrevistas, eu pedi autorização para todos eles para filmar. Então, dessas entrevistas todas, essa pesquisa acabou resultando num filme de duração aproximada de 10 minutos, e que possibilitou, eu acho que é um caminho muito interessante que a gente pode pensar, que é o caminho do audiovisual também. Ele, principalmente nesse âmbito da música popular, né, eu acho que ele ultrapassa um pouco a barreira que às vezes nós temos na escrita de projetos acadêmicos, né? Muitas vezes o projeto acadêmico, a pesquisa fica um pouco restrita a quem está nesse meio. Então, ou pelo menos há muitas pessoas que estão nesse meio, algumas pessoas buscam. Mas a partir desse filme foi muito bacana, porque eu tive contato com muitas pessoas ligadas à música popular, no samba, que não estão na academia, que tiveram interesse de perguntar como é que foi essa pesquisa, e eu pude dialogar também sobre academia, sobre o estudo dentro da universidade. Alguns nem imaginavam que era possível estudar isso. Então, esse é um dos lados interessantes que essa pesquisa trouxe. Então, esse vídeo está disponível. Se der tempo, a gente vai passar um trechinho dele aqui, mas, de qualquer maneira, fica essa ideia de assistir o vídeo. Uma entrevista com 10 baixistas importantes na música popular brasileira. Está no meu canal do YouTube, quem quiser ver, eu acho que vale a pena. Arthur Maia, Adriano Gifone, Bororó, Jorge Helder. Tem muita gente bem importante no meio do samba nessa pesquisa. Bom, sem me alongar muito, eu vou tentar resumir um pouco os pontos principais que surgiram dessas entrevistas e que nortearam essa pesquisa, né? Então, eu vou destacar, assim, resumindo bastante, 3 pontos principais que apareceram. O primeiro ponto foi a importância da escuta. Esse é talvez o centro dessa pesquisa, a importância da escuta no processo da aprendizagem. Então, todos eles mencionaram, tanto no seu processo de enculturação, para usar uma expressão usada pela Lucy Green, que eu vou chegar nela um pouquinho mais à frente, todos no seu processo de formação musical destacaram bastante a questão da escuta, da importância da escuta, ainda antes de ser músico e depois, enquanto músico, o quanto que o popularmente conhecido como músico bom de ouvido, né, é formado a partir de muito trabalho duro em cima da escuta, seja ela ao tirar música, seja ela na prática em conjunto, da importância da escuta em sua relação, e aí entra um segundo ponto que foi falado por todos. E o interessante da pesquisa semi-estruturada, da entrevista semi-estruturada, é que nós tivemos papos muito longos e eu tentei, ao máximo, dentro do que é possível, me abster do objeto de pesquisa, né? Ainda que isso seja impossível se abster completamente, mas eu tentei não direcionar o que seria dito, as perguntas muito fluidas de acordo com o que iam se falando. Eu tinha um roteirinho pré-estabelecido que muitas vezes foi largado um pouco de lado pelo rumo que a prosa ia tomando, e foi muito interessante como é que todos os contrabaixistas falaram sobre, já ligado no universo musical do samba, sobre a importância da relação entre a escuta do baixo elétrico com a escuta com a percussão, né? A percussão como um grande método, digamos assim, de aprendizagem do contrabaixo elétrico. E isso mereceu uma atenção bem aprofundada na pesquisa, que eu acho que vale a pena quem tiver interesse buscar na dissertação. Mas vale dizer que, além da escuta, de uma forma geral, no processo de aprendizagem ter sido apontada por todos, a escuta da percussão e a relação com o baixo elétrico foi um ponto, assim, dos mais importantes apontados pelos músicos que deram entrevistas, pelos contrabaixistas.
Outro ponto muito interessante, e eu destaco como terceiro grande ponto dito pelos baixistas, foi a questão do Luizão Maia como a grande referência, o grande nome, a grande figura da história da música popular no contrabaixo elétrico. Eu tinha noção da dimensão desse músico, mas eu não sabia que ele tinha influenciado de tal maneira os músicos de diferentes gerações, sejam estes os mais anteriores, muitos contemporâneos, né, ao Luizão Maia, né, muitos que conviveram com ele, alguns músicos de bastante renome, como o Arthur Maia, né, eu tive a honra, o saudoso Arthur Maia, de entrevistá-lo lá na Secretaria Municipal de Niterói, conseguiu um agendamento, e ele que era sobrinho do Luizão Maia e talvez um dos baixistas também mais importantes da sua geração. Então ele também, todos apontando a importância do Luizão Maia, alguns com depoimentos familiares sobre ele, então mostra a importância do músico. Vou até desabilitar aqui o WhatsApp, que eu estou vendo que está fazendo uns barulhinhos. Pronto, desabilitei, não vai ter mais. E então eu destaco esses 3 grandes polos para resumir bastante o que saiu dessas entrevistas. A importância da escuta no processo de aprendizagem do músico popular, a importância da relação do baixo elétrico com a percussão e a escuta envolvida nisso também, e a grande importância do Luizão Maia como um grande pai da música brasileira. Só sobre o Luizão vale destacar que muitos relataram que até o Luizão Maia, o baixo elétrico, era trabalhado no samba muito a partir de uma linguagem de notas vindas ou da influência jazzística ou da influência do rhythm and blues, do soul. E a partir do Luizão Maia é que se vem essa linguagem muito clara de trabalhar o baixo relacionado à percussão, sobretudo com o surdo, né? Mas não só com o surdo. Mas isso foi uma mudança assim, brutal, né? Foi um divisor de águas que influenciou toda uma geração e influencia até hoje. Bom, a partir destas entrevistas todas e desses muitos tópicos que foram separados, que aqui eu resumi em 3 grandes tópicos, a gente chegou no referencial teórico principal, que foi a Lucy Green, né? Essa educadora que escreveu um livro sobre o processo de aprendizagem dos músicos populares e que, nossa, parecia que estávamos falando de pesquisas, da mesma pesquisa, né? Que é, na verdade, o processo de aprendizagem, né, dos músicos ligados à música popular, né, que muitas vezes não tem tanto material escrito em âmbito formal. E aqui eu faço um parêntese para falar o que eu acho que da importância desse estudo também, porque algumas coisas que eu escutei quando eu estava fazendo essa pesquisa, de algumas pessoas, até ligadas ao âmbito acadêmico, questionando, falando, mas se já tem um aprendizado no universo da prática musical, lá nas rodas de samba, no meu caso, por que levar isso à academia? Por que estudar isso? E nas conversas com os contrabaixistas foi muito interessante perceber o quanto que era difícil ter espaço para estudar isso dentro da academia, né? Como é que muitos deles viam lacunas, mesmo os músicos consagrados, né, que têm uma larga experiência, o próprio Ivan Machado, que músico dos mais respeitados no meio do samba, né, há muitos anos com o Martinho da Vila, tem gravações históricas com muitos músicos. Como é que ele também destacou, ele e muitos outros, que sentiam falta também de ter tido acesso a esse tipo de estudo, né? E a gente vê, por exemplo, no caso do Rodrigo Ferreira, que é um contrabaixista que fez bacharelado no contrabaixo acústico, totalmente ligado à música popular, e acabou estudando quase que automaticamente o repertório todo erudito na sua possibilidade ali, porque era o que estava posto no momento da sua
da sua graduação e como é que depois ele foi para o mercado de trabalho popular e, enfim, talvez será que ele teria optado por aquele caminho de estudo se tivesse outras oportunidades? Mas esse é um outro debate que eu também coloco, principalmente na conclusão, e que eu acho que é muito válido. Eu lembro até do professor Afonso, que esteve na minha banca final, falou que, para ele, uma das maiores contribuições dessa pesquisa era a documentação desses baixistas incríveis, que tinham pouca documentação sobre eles no âmbito acadêmico, e como é que eles são pessoas que influenciam muita gente, e é bacana ter um material, como se tem nessa pesquisa aqui, de muitas entrevistas, de transcrição e também um pouco do apanhado dos seus processos de aprendizagem. Bom, feito esse parênteses aí um pouco grande, vale dizer aqui, apontar para resumindo também muito o que a Lucy Green apontou em sua pesquisa. Eu acho que o tempo daqui a pouco, se eu não me engano, eu estou em 15, 16 minutos, então eu vou tentar já ir caminhando para fechar o que eu estou falando, para não me estender muito. Dizer que a Lucy Green, ela tem, no seu livro, ela traz uma visão muito interessante sobre os tipos de escuta, e na nossa pesquisa foi apontado uma relação entre a escuta intencional, a escuta atenta e a escuta distraída. Então, esses 3 tipos de escuta no meio da música popular, através que os músicos populares demonstraram em seus processos de aprendizagem, eu fiz uma relação que foi até bem fácil de fazer, porque são pesquisas realmente que você encontra um norte que fala, bom, essa pessoa está realmente falando de música popular. Então, naturalmente, a partir da fala dos músicos, foi muito fluido relacionar com esses tópicos que ela propõe. Então, a gente fez uma ligação entre os tipos de escuta, né? A escuta distraída, principalmente nos processos de enculturação desses músicos, né? Aquela escuta que eles tiveram nas suas famílias e seus processos de criação, como é que isso influenciou fortemente na sua formação enquanto músico, na sua escolha e na sua posterior entrada no mercado de trabalho, essa escuta distraída vivenciada dentro, nos lugares que frequentava. Alguns relacionaram proximidades, morar próximo à escola de samba, outros famílias que escutavam muito samba, e outras famílias que tinham produtores musicais ou músicos, né? No caso do Arthur Maia e do Zé Luiz Maia, são parentes do Luizão Maia, né? Um é filho, o outro é sobrinho. Então, todos eles relataram a importância dessa escuta. Aqui nós relacionamos aqui a escuta distraída, né? A importância dessa escuta. Depois fizemos uma relação entre a escuta intencional e a escuta atenta. E na nossa pesquisa aqui, a escuta intencional foi muito ligada àqueles músicos que escutavam os instrumentos de percussão, e isso pode ser mostrado muito nas transcrições que está presente no 3º capítulo. Essa escuta intencional é a intenção de ligar elas a escutar os instrumentos de percussão e tentar transpor isso para o contrabaixo elétrico. Então, essa é aquela escuta com o objetivo de tirar ali dos instrumentos de percussão elementos que levassem a levadas de baixo, até já tentando estender um pouco o que o Luizão Maia fazia, né? Tentar buscar outras referências em alguns casos, né? Tentar ampliar essas referências, e que é um universo. O Bororó chega a dizer que ele faz isso com todos os ritmos musicais brasileiros. O Adriano Gifone também, o seu livro é um pouco calcado nessa ideia. Outra ideia também é a escuta atenta, né? Que é aquela escuta que na nossa pesquisa foi muito ligada à escuta da relação, porque imagine você um contrabaixista. Isso é uma coisa que é muito interessante também pensar nessas sistematizações, nesse entendimento, que às vezes, o contrabaixista no samba se depara com diversas realidades instrumentais. Muitas vezes ele está tocando com 10 músicos de percussão, outras vezes ele está tocando com uma bateria só, outras vezes com duas percussões. Então, isso é muito interessante, essa escuta a partir da percussão, como é que o contrabaixo se comporta,
tanto no que diz respeito à sua timbragem, quanto na forma de tocar, na maneira diferente de tocar. Então, isso trouxe assim, contribuições nesse sentido da prática muito interessantes. Resumindo bastante nesses 3 tópicos, partindo para a conclusão dessa pesquisa, eu acho que a gente pôde perceber uma importância muito grande, né, na percussão, na escuta, no Luizão Maia, na trajetória musical vivida por esses músicos, e conclui-se entendendo que, a partir do processo de aprendizagem de todos esses músicos, eu não vejo porquê, no instrumento que entra no samba, principalmente a partir da década de 70 no Brasil, e que tem um mercado muito grande de músicos brasileiros, contrabaixistas no samba, é um mercado de muita gente, eu não sei porque ainda é encontrado tanta resistência de ter materiais para ele dentro desse ambiente mais formal, vamos dizer assim, né? Eu mesmo me senti um pouco mais à vontade para tentar buscar esse tipo de estudo quando eu vi que tinha uma baixista também de música popular nesse meio, né, Luciano? Então foi uma possibilidade para mim que eu nem tinha tentado antes, porque eu achei que não teria. Mas é isso. Acho que tentando fazer um resumo. Nossa, é uma tarefa difícil mesmo, né? Resumir páginas e páginas, né? E 2 anos de pesquisa, né? Mas, assim, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas eu vou esperar o Felipe apresentar, porque dá para fazer uma conexão. Mas, de todo modo, você tocou aí em 2 pontos que eu acho que são muito válidos a gente reforçar. Primeiro, essa coisa da pesquisa, né, da produção de conhecimento, né? Assim, a realidade, né? O conhecimento está todo aí na vida, né? Mas a gente não consegue aprender tudo, né, a olhos nus, né? Então, a pesquisa é para isso, para que a gente tenha uma compreensão ampliada, né, de uma realidade que a gente acha que a gente conhece, mas que quando a gente vai, né, adentrando por outros meios que talvez você jamais iria entrevistar do nada 10 baixistas, né? Ou ficar com essa questão, né, caraminholando na sua cabeça por 2 anos, né? Então, é curioso isso, né? Você ser baixista, né, que toca samba, né? O quanto de conhecimento sobre a sua própria prática a pesquisa te trouxe, né? E nos trouxe, consequentemente, né? Tá aí para todo mundo ver, né? Então, eu acho legal. E outra coisa que você falou que eu acho muito interessante é essa coisa de a gente ter começado pelo empírico, né? Porque, assim, a gente, para chegar nas categorias de análise, né, a gente não pode inventar as categorias de análise e querer enfiar, né, o objeto de pesquisa ali. Então, foi muito isso. Não temos as categorias, não temos ainda, né? Precisamos adentrar, apesar de ser um meio conhecido, né? De ser de baixista, de ser de samba, né? Tanto para mim quanto para você. Mas, assim, a partir, então, da imersão ali, né? Aquela imersão das conversas e tal, é que as categorias foram surgindo, né? Ou seja, um cenário foi se descortinando, né, e possibilitando você ver os pontos, né, que seriam interessantes de serem debatidos. E aí depois pintou a Lucy Green, né, que também não foi nenhuma forçação de barra, muito pelo contrário, foi uma coisa que, né, que casou perfeitamente, né? Muito legal, Serginho. Essa tua pesquisa aí é muito empolgante. Eu vou botar um pedacinho do vídeo só para o pessoal ver, e depois, né, estimulando aí o pessoal a assistir. Vou até tirar a gente aqui para ficar maior. Comecei a tocar baixo elétrico como autodidata em 1979, mais ou menos, em Manaus, nas bandas de baile de Manaus. Tirei, foi só para dar um gostinho. Muito legal, você falou 10 minutos, pô, tem 26 minutos. Tem 26, né? Caramba! São 10 baixistas, né? São 10 baixistas, 26 minutos. Ô, Felipe, você quer fazer algum comentário? Você quer deixar para o final?
deixar para o final, mas parabenizar, que trabalho legal, cara. Assim, vivência com trazer a fala de quem está no meio mesmo do samba. É muito, muito empolgante, né? Obrigado. Parabéns. E, bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou passar a palavra para o Felipe, e aí depois a gente volta e conversa mais um pouquinho, tá bom? Só um detalhe interessante que você falou do audiovisual, essa coisa né, de transformar, de mostrar as entrevistas, de disponibilizar esse material aí. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Tirando um pouco do papel, né? Talvez instigando as pessoas a irem lá depois no trabalho de vocês para ler, né? Que está no repositório da Unirio, né, online. Por algum motivo, no momento, ele não está funcionando, mas a ideia é que fique lá e qualquer um possa baixar e ler o trabalho de vocês, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para o Felipe. Felipe, você me dá só um tempinho para botar o teu PowerPoint, mas se você quiser já ir falando, tá bom? Tá bom. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Felipe Pacheco, sou de música, sou violonista, e o interesse na pesquisa surgiu ainda enquanto estava na graduação. Eu pensava qual é o campo de trabalho para o músico, né? E para o músico que escolhe estar na universidade. Então, ainda na graduação, a pesquisa que eu fiz de monografia falava um pouco sobre isso. Eu fiz uma entrevista com os estudantes do bacharelado e percebi que muitos dos que estavam ali, eles já atuavam, né, profissionalmente com música. Tinham muitos que estavam iniciando na profissão, mas outros já eram bem experientes. Então, surgiu ainda ali. Quando eu ingressei no mestrado, o interesse foi os percursos de formação dos músicos que atuam na música popular. O título do trabalho profissional do músico popular, investigação sobre experiências, processos de formação e competências para atuar na cadeia produtiva da música. Pode passar, Luciano, por favor? Então, o objetivo foi analisar e tentar compreender a relação entre essa formação do músico e experiências profissionais e as competências que eles construíam ao longo das experiências para atuar na profissão em que estavam. E os objetivos específicos foi apresentar no primeiro capítulo, a estrutura da cadeia produtiva da música, como as novas tecnologias da informação e de comunicação estão impactando ainda, mas impactaram muito mais ao longo das últimas décadas, mercado fonográfico e um grande campo de trabalho do músico popular. Tá, no capítulo 2, quais os percursos de formação, como é que se constrói um percurso de formação com a ideia de Pernod, que ele fala sobre construção de competências, né, para partir dos processos de aprendizagem, e identificar as atividades que exercem e como os músicos desenvolvem um perfil flexível de atuacional, analisar como eles entendem, quando a gente fala de como atuar, os músicos entrevistados, entrevistei 4 músicos e um profissional que trabalha na indústria de gravação, na parte de show também, identificar como esses músicos entendem o que é ser músico profissional e músico amador. Acabou surgindo essa questão também. Pode passar, por favor? Então, aí está a estrutura da dissertação, estudos sobre cadeia produtiva da música. No capítulo 1, estudos sobre o músico, que eu vou falar sobre construção de competências, educação intencional, educação não intencional. E o capítulo 3, eu trabalho nas entrevistas com esses 4 músicos, que eles vão apontar questões sobre a sua própria vivência musical, como começaram a aprender um instrumento, e aí tem essa questão dos amigos também, e como eles vão aprender na prática musical, né? Pode passar, por favor, Luciano? Então,
A metodologia foi estudo bibliográfico. Eu entrevistei o engenheiro Vânios Marques, entrevistei o Thiago Dávila, que é um guitarrista que atua numa banda de rock lá no sul do Brasil, mas muito tempo ele viveu aqui no Rio, fazendo esse eixo Rio-São Paulo. Roberto Steff, saxofonista, que atua muito na música popular, em bandas, né, em bandas de música, bandas de sopro, atuou muito tempo, e atuou muito com o músico Moraes Moreira, né, dos Novos Baianos. Maurício Verde, que é um cavaquinista e arranjador que trabalha nesse nicho do samba e do choro, trabalhou muito tempo com Dona Ivone Lara, trabalhou muito tempo com Altamiro Carri e também com Eira. E o Adilson Júnior, que é um tecladista que ele trabalha na banda do Afro Reggae. E, além de ser tecladista, ele também é produtor musical, trabalha em estúdio próprio, tem essa outra experiência com o trabalho com música, né? Então, eu vou falar sobre pode passar, por favor, Luciano, sobre a cadeia produtiva da música, que foi o foco no capítulo 1. Seria uma cadeia produtiva da música. Segundo Silvetrin Tristes, seria uma rede de inter-relações entre vários agentes e vários componentes do sistema industrial, e que essa cadeia permite identificar um fluxo de bens e serviços por meio dos setores diretamente envolvidos, desde as fontes primárias até o consumidor do produto final. Então, se a gente for pensar, dar um exemplo bem rápido, a indústria dos automóveis como produto final um veículo, mas você tem ali agentes de diversos setores, desde os que coletam a matéria-prima, até os vendedores, até os que trabalham na montagem, na produção diretamente. Então, você tem diversos agentes que vão entregar um produto. Durante muito tempo, a gente teve como produto do trabalho com música um CD, né? Só que a gente pode produtos como uma publicação literária, a gente pode trabalhar, mas a indústria fonográfica ela se pautou muito em cima da venda de um produto físico que foi o CD. Então, o Prestes Filho, Luciano, Prestes Filho, ele faz um estudo sobre a cadeia produtiva da música e ele apresenta uma estrutura em que estariam interligadas atividades e agentes ligados à produção, à distribuição, à comercialização e ao consumo. No caso, a produção seria a formação dos profissionais, os insumos, de plateia, né? E políticas públicas, que seriam os impostos. A gente teria também os incentivos à cultura. E ali, bem pequenininho, que vai impactar essa cadeia produtiva durante a década de 2000, e já começou o processo na década de 80, que é a pirataria, né? Então, o prelúdio da mudança, no próximo slide. Então, o que impactou muito essa cadeia produtiva? Foi o surgimento do CD em 1982, que o barateamento da produção. Então, você não tem mais a indústria fonográfica ali presa, controlando as grandes gravadoras, controlando todo o processo. Você começa a ter uma produção flexível, onde você vai ter gravadores independentes também no processo de produção. Caberia às gravadoras controlar, a partir de então, a distribuição e a comercialização, né? Então, o surgimento do CD, a gente tem também a ampliação dos computadores domésticos. Eu posso começar a copiar esse CD, eu não compro mais da indústria, eu copio em casa. Então, a indústria começa a deixar de vender alguns desses produtos. A transferência de dados online, que a gente poderia chamar de virtual, o surgimento, a compactação dos arquivos, o surgimento dos celulares e o streaming, que está tão presente hoje
nessa nossa quarentena, né? Então, estudos faz surgir uma outra relação no mercado. Interessante a gente pensar que surge também uma coisa que o Chris Anderson chama de mercado de nicho, e faz uma coisa aí, no nosso caso, cauda longa da produção fonográfica. Então, o que seria a cauda longa? Seria toda aquela produção que antes da mudança com o impacto da tecnologia, seria muito mais difícil achar, por exemplo, um CD de determinado ritmo que não está nas grandes mídias, que alguém teria muito mais trabalho, com a internet se torna muito mais acessível. Então, se vende muito mais, se produz mais, né? Então, as novas tecnologias... Pode passar, Luciano, por favor? As novas tecnologias, elas fizeram surgir novos modelos de negócio, como licenciamento, publicidade na música de graça. Então, a pessoa vai acessar uma música, o consumidor, ela vai acessar uma música sem pagar, mas, na verdade, tem uma propaganda ali que está gerando renda, né? Ainda para os distribuidores. A modificação de trabalho se dariam que o não passa a ser mais construído, não mais abarcado por essa indústria. Ele começa a ter que caminhar mais independentemente, procurar outros para poder se manter gravando. Ampliação do mercado de nichos, outros gêneros, outros ritmos começam a serem mais procurados, serem mais facilmente acessados. A cauda longa e a acumulação flexível como modelo de produção. As gravadoras utilizar selos, né, para poder acessar um público ainda maior. Então, no capítulo 2, eu já falo sobre as modalidades de educação. Um, Philippe Perrenot, Libânio, que vai falar um pouco sobre a educação intencional e a educação não intencional. E é importante falar que o Philippe Perrenot, ele fala muito sobre construção de competências. E como é que se daria essa construção? Competência, ela uma repertórios e recursos que ele estudou para o trabalho, né? Então, ser competente para o trabalho é uma série de repertórios e recursos, e que ela não se constrói só dentro da educação intencional, ela se construiria também na educação não intencional, em ambientes familiares, ambientes mais íntimos dos sujeitos. É interessante falar que competência ela difere de qualificação. Qualificação seria adquirir também competência dentro de ambientes que dão lá uma qualificação, mas não é só nesses ambientes. E, como eu falei, para competência, segundo Perrenot, seria a habilidade de realizar tarefas, né? A capacidade, que é de capacidade de conhecimento, que a gente viu nesse capítulo. Em relação... Pode passar, por favor, Luciano? Então, seriam competências: trazer à tona a bagagem de conhecimentos e habilidades, saber fazer, a interação entre os espaços intencionais e não intencionais, de maneira dispersas, vão estruturar também essas ciências. E as competências, elas não são adquiridas em conteúdos fechados, ela é uma série de habilidades que foi construída de maneira dispersa. Então, no próximo slide, eu apresento aí por exemplo, um percurso de formação do músico, onde vai ter ali tanto ambientes formais como não formais. A gente teria mais ou menos a construção de habilidades como tocar em grupo, respeitar prazos, compor, que isso não construídos a partir de processos vividos a infância, né? Já no capítulo 3,
eu fiz a análise de construir as questões geradoras para as entrevistas, foram para os músicos falarem sobre suas atuações, o que eles consideram aptidão, o que tornaram eles a serem aptos a essas atitudes, o que eles consideram ser competentes, o que eles consideram ser profissional e o que eles consideram ser amador. E aí foi também uma entrevista estruturada que eles falavam, era uma conversa mesmo. O que é interessante? Todos eles falaram que, dentro da atuação da sua formação, a cooperação e o convívio com outros músicos sempre foi muito importante. Mesmo nos processos de trabalho, dividir experiências com outros músicos fazia com que eles também se tornassem mais habilidosos. Contato com gêneros musicais ia influenciar muito de acordo com os entrevistados, influenciou na área de atuação deles. Uma coisa que é interessante seria a transmissão e apropriação através do mais próximo, a partir de ambientes intensos e não intencionais, e eles vão dizer que eles não reproduzem, mas eles se apropriam, né, e constroem a sua própria... Então, eles não reproduzem o que veem, mas se apropriam e desenvolvem o seu próprio conhecimento. E a gente pode relacionar isso ao que o Vygotsky fala sobre o nível efetivo e nível potencial, o aprender através da interação e o que se pode aprender a partir de dados que já foram adquiridos, né? Uma coisa que surgiu nessa conversa com esses 4 músicos foi que essa ideia deles serem autodidatas, que para eles é o aprender sozinho, mas esse aprender sozinho não é tão solitário. É a partir da observação dos pares, dos colegas, a partir de escuta e também a partir de recursos audiovisuais. Surge essa questão de tocar de olho, de assistir um DVD, assistir um vídeo e tentar imitar ali o que está aparecendo. A autodidata na nossa observação estava muito mais relacionado a tomar decisões e ter autonomia fazer as escolhas, né, dentro do seu percurso de formação, ter iniciativa, a exaltação. E há um orgulho por parte dos músicos que falaram sobre a autoaprendizagem, de uma exaltação, um orgulho em relação a isso. Mas a gente entende, no fundo, por mais que há essa autonomia, essa solidão, não solidão, mas essa prática mais solitária, se aprende com alguém, se aprende com, na verdade, está muito mais ligado a essa prática a partir da interação com os outros músicos. Então, eu trouxe aqui uma fala de um dos entrevistados. Acho que não está dando para ouvir. Felipe, deu algum probleminha aqui? Deixa eu ver se eu sair aqui. Se tá. Vai. Estava funcionando tudo bonitinho, só porque agora não está. Você segue adiante assim mesmo, enquanto eu vejo aqui se eu consigo? Sim. Tá bom. Então, outra questão em relação ao trabalho dos músicos foi também essa questão do perfil flexível. Então, por conta de ter que trabalhar ter que garantir o sustento, precisar garantir o sustento durante diversos momentos do ano, o músico ele precisa trabalhar com várias atividades simultaneamente. Assim, ele vai garantir uma maior regularidade para receber o salário, né? Isso por causa da estabilidade do trabalho com música. E aí a docência, ela surge um mercado muito recorrente para esses entrevistados. Todos eles relataram que a docência ela vai ser renda
constantemente. Uns em maior proporção e outros em menor proporção. E aí é interessante que esses músicos que optam por trabalhar com a docência, eles que trabalham mais com a parte de performance do que eles falam que tem que tomar um cuidado para não se tornar um artista defasado. E aí eles falam o seguinte, que se eu vou ficar durante muito tempo, eu vou acabar não sendo um artista tão atualizado, vou ser mais professor do que músico. Acho que eu consegui, Felipe. Você quer botar um desses? Pode ser. Qual? Esse da docência? O da docência. Vamos ver. Atualmente, eu tenho alguns alunos que são amigos, que gostam do meu trabalho, tem amigos, e atualmente eu tenho 3 alunos, assim, são semanais, entendeu? Mas eu nem, assim, eu tenho essa coisa da aula como mais uma garantia, assim. Mas ao mesmo tempo, assim, se tem uma coisa como uma garantia, não investir na coisa, tu acaba ficando meio defasado. Tem essa coisa também, né? Não dá para mais, eu tento manter, assim. Mas eu prefiro tocar, né? Mas eu sei que daqui a um tempo, a gente com a idade, esse negócio de tocar gasta. Muito horário, assim, a aula já é uma coisa mais, né, civilizada. Né? Mais light. Então, não sei se vai, com alto. A aula é mais tranquila. É muito bom isso, né? A aula é mais civilizada, né? É muito mais bom civilizada. E assim... Eu tenho 3 alunos. Assim. Peraí, tá repetindo. Parei. Isso tem relação anteriormente, que é justamente a instabilidade, né? Então, a questão também do trabalho do músico ser, além de ser muito desgastante, você trabalha, a gente trabalha com som alto, com muita luz, ou com pouca luz, pouca luminosidade, durante muito tempo, sem refeições regulares. E aí eles durante as entrevistas também, eles falam sobre da relação da rede de contatos com os profissionais, que são criados a partir da e dos ambientes que frequenta. Então, dos entrevistados, por exemplo, que buscaram a universidade, estavam dentro da universidade, falaram da importância também de se criar outros contatos lá dentro, mas não estava limitado ali, né? Na rede de contatos também, a atuação estável, além de desenvolvimento de novas competências, eles falam que a atuação é estável. É o que o Roberto Steffenson fala nesse áudio. Eu estava lá com o Moraes e as pessoas me conhecem no métier da música. Falavam assim, poxa, o cara tá bem, o cara tá tocando lá com o Moraes, acaba não chamando você também. Porque antes me chamavam, porque quando você é músico freelancer, né, e eu fui, hoje em dia até sou também, mais menos, você acaba sempre, você tá nos lugares, as pessoas vão lhe vendo, lhe escutando e lhe convidando, então você vai fazendo vários trabalhos. Então quando você começa a trabalhar com um artista, digo assim, mais fixo, ter mais trabalho, você some. E outra coisa, toda vez que a pessoa lhe chama, você não pode, né? E outra coisa interessante, quem chama músico é músico, quem arranja trabalho com músico é músico, né? Um ou outro artista, quando vê um músico, gosta, ou tem uma certa proximidade, ou conhece, que convida, mas é o próprio músico. Então, quando você é chamado várias vezes, você não pode, porque você está trabalhando, você acaba, sem querer, querendo, sumindo desse mercado de trabalho, né? Ou diminuindo as possibilidades de trabalho. Eu estava lá... Nessa entrevista, ele está reclamando um pouco o trabalho com Moraes Moreira que ele faz, que acontecia muito no carnaval, que garantia uma renda maior para ele durante esse carnaval, só que passou carnaval durante um ano inteiro, era tudo pingadinho. E aí... Felipe, desculpa te interromper, mas eu não vou aguentar não falar isso. Mas é muito interessante que eu tô lendo aqui um livro do Ricardo Antunes, né? Falando sobre esse novo trabalhador, né? E uma das características é exatamente isso que o Steffenson falou, né? O novo trabalhador ele tem que estar disponível para o trabalho, né? E isso já vem acontecendo com os músicos, né? E as musicistas, né?
há muito tempo. Então, se você não está disponível para o trabalho, você sai daquele métier. É aquela Né? coisa, quem não é visto não é lembrado, né? E aí, uma coisa mais interessante que eu acho dele, Luciano, é o seguinte, que, por exemplo, tá com um artista famoso, então não tá precisando, vou chamar um músico que tá precisando mais. Então, Exato. ele, mais que ele esteja ganhando um cachê mais fixo com esse músico, ele está fechando a porta do trabalho freelancer que ele fazia anteriormente, né? E isso cria, tanto com ele como também com o Maurício Verde, cria uma relação de dependência desses artistas. Porque, por exemplo, se ele está o tempo todo disponível para esses artistas, e esse artista começa, ou o Maurício Verde, o Altamiro, faleceu, ele ficou sem trabalho, um grande montante de trabalho que tinha com ele, né? E aí eles investem, nesse caso, as tecnologias surgem como possibilidade de novas possibilidades, porque você vai se mostrar mais, você vai ter um portfólio maior, você vai ter também uma facilidade de encontrar, ter com os outros músicos. O Roberto Steffenson fala que antes do telefone, era o bip que ele usava. Anteriormente ainda, era o ponto dos músicos, era como uma agência de música, intercâmbio que se fazia ali, né? E, para finalizar, essa questão do músico amador, no próximo slide, sempre que surgia essa questão do músico, que a gente conversava com eles do músico amador. Então estava muito ligado ao comportamento dos músicos diante outros músicos. E eles tinham um dos entrevistados, ele era muito incisivo, ele falava que ele não se considerava amador por nada. Mas os outros já flexibilizavam mais, falava que ser amador, eles eram profissionais, se consideravam profissionais, mas quando eles buscavam o aprendizado, aprender um novo instrumento, aprender com os erros dentro da própria profissão, estavam sendo amadores, que o músico habilidoso e responsável, mas ele pode fazer a música por hobby, num momento de descontração. E o que o Thiago fala, que é interessante, que ele fala que se permite ser amador, ele é profissional e se permite ser amador. Já os outros músicos, pode passar isso, Luciano? A questão do músico utilizar a música, o ser amador como um hobby, e tinha a questão do músico antiprofissional, né? Aquele que falta competências para atuar com comportamento antiprofissional, como não cumprir, não estar preparado, não cumprir os compromissos, não saber tocar, não ser sincero, aqueles que eles falavam que eram aqueles músicos charlatão, e ocupar espaço que não merece. Pode passar, por favor? E aí, quando questionado sobre o que eles chamavam competências para serem considerados profissionais, eles falavam sobre tocar bem, chegar no horário, cumprir, resolver problemas, o músico saber resolver questões musicais, cooperação, né? Sinceração foi o que eles falaram muito, manter a qualidade técnica, né? Se dedicar, tocar de ouvido, ler cifra, tudo mais. E uma coisa interessante de um dos músicos, está até destacado aí, é uma coisa que a gente não considera muito, mas submeter-se a condições favoráveis. E considerava essencial para se manter na profissão. Então, por exemplo, se um contratante oferecesse metade do cachê, para ele poder manter a renda dele, ele tinha que aceitar que fosse desfavorável. Isso ele considerou como uma competência, né? E prezar pelos estudos. Nossas considerações finais são em relação que é necessário que essas competências elas não são feitas só dentro dos ambientes, mas também da interação com outros músicos, e ela se concretiza no momento que o músico está atuando profissionalmente, né?
A rede de trocas e relacionamentos, como a cooperação e interação também, eles destacam como sendo essenciais para eles se manterem. E algumas questões atuais que a gente pensa é como esses modelos de negócios ainda são como pelos grandes empresários. Se a gente for hoje em dia, como o músico está passando por essa pandemia, está passando muito. Só que ainda se alguém está ganhando, está lucrando com essas novas tecnologias, e o músico precisa utilizar dela também, está precisando utilizar ela. Como é que um músico hoje trabalha com a perspectiva de não ter mais um álbum, né? Ter essa questão de trechos de shows, mas não tem mais aquele que era o álbum. E uma questão que é interessante é se a gente pode pensar se o músico que não consegue se interagir, não está conseguindo interagir tanto com as novas tecnologias, como é que ele está mantendo os trabalhos, né? Isso é uma questão que a gente pode pensar. E seriam essas as conclusões. Opa, peraí que eu botei errado. Estou sem microfone, né? Agora. Super obrigada, Felipe. Nossa, foi tão legal rememorar essas pesquisas de vocês, né? É interessante ver como a metodologia do Felipe foi diferente da do Sérgio, né? Que primeiro foi estudar esse campo, né? Estudar essas categorias, estudar para depois fazer as entrevistas e conseguir dialogar melhor. Você vê como não tem fórmula de bolo, né? A gente não tem como pegar uma receita e seguir. Na verdade, a pesquisa ela vai se fazendo, né, conforme ela vai andando, né? Ou seja, os caminhos são muito particulares, né? É muito, muito bacana ver isso. As duas trabalharam com entrevistas, né? Então poderiam seguir o mesmo roteirozinho, é diferente. Não sei porque a minha voz parece que está dando um eco. Parece que está saindo no outro computador, não? Não, deixa eu ver aqui. Tá funcionando, pode até desligar. Não sei por quê. Não sei se tem a ver com o de vocês. Mas, enfim, eu tenho 3 perguntas para vocês, para os dois, porque eu não sei se vocês repararam o quanto tem afinidade o que um falou com o que o outro falou, né? Mas, assim, então, se vocês depois quiserem também comentar alguma coisa do outro, mas já para dar o início, tem uma fala do Gifone, eu também entrevistei o Gifone na minha dissertação, e o Gifone, ele falava, tem uma frase que eu sempre repito, que ele falava, que é o seguinte, ser um músico competente é estar apto a tocar no maior número de possibilidades profissionais possível. Então, ele tá falando aí desse músico flexível, né, que o Felipe tanto falou, né. Enquanto vocês falavam, eu fui fazendo um paralelo com as coisas que eu venho estudando, que eu venho, assim, advogando a favor de uma tese um pouco pessimista, que diz que esse perfil do músico que vive do seu próprio trabalho, do músico, vamos pegar um instrumentista como um exemplo, esse perfil está morrendo, porque você sobreviver apenas como um instrumentista, como um músico que vive do seu trabalho como instrumentista, é muito difícil, por tudo isso que vocês falaram, né? E essa questão da necessidade de jogar nas 11 posições, né? Ou até mesmo de empreender. Se o cara não é empreendedor, não está nas redes, não tem grandes redes de contato, né? A coisa não acontece, né? Você está em casa e alguém tocar o telefone para te chamar para uma gig, né? Isso é muito difícil. Pensando que isso significa também que os postos de trabalho estão diminuindo drasticamente, né? As casas de shows, né? Os editais de fomento. Agora, na pandemia, apareceu muita coisa, mas o que vinha acontecendo, né? Diminuição dos editais, dos teatros, né? Então, as oportunidades de trabalho, principalmente para música ao vivo, houve uma retração, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, absurda. E pensando que a formação do músico se dá ali no trabalho, no contato com outro músico, com a escuta, né, que se dá no momento do trabalho, como é que vocês analisam daqui para frente a possibilidade de formação quando você não tem muita oportunidade de trabalhar e, com isso, aprender o seu próprio ofício? Boa. Posso falar? Vou começar, então.
Primeiro é só falar, Felipe, parabéns, muito legal. Assim, na verdade, a gente que trabalha, né, envolvido com música popular mesmo, enfim, trabalho bastante até hoje com isso. Caramba, eu estava me vendo ali em várias questões, fui anotando aqui, estou com um calhamaço de anotação aqui do que você estava falando. Muito legal mesmo, assim, muito interessante. E como é que está atual essa questão toda que você coloca das plataformas, né? Como é que isso daí dá para fazer uma transposição para agora e se perguntar como é que... Parece que essas questões que você colocou agora estão super amplificadas, né? Então, o músico que não sabia lidar com a mídia, esse músico que... Enfim, eu acho que para responder... eu vou responder um pouco o que a Lu falou, também puxando um pouco para isso que você falou, essa questão do aprendizado, a partir da falta de espaço, né, Lu, para se tocar profissional. Eu queria falar, eu fiz umas anotações aqui até para falar, de acordo com a sua pesquisa, que eu acho que abarca um pouco vários pedaços que você falou, dessa questão da precarização do trabalho do músico, que eu acho que é o seguinte, você coloca das músicas, das mídias sociais, que os músicos, em geral, se utilizam dela, mas que ninguém entendeu muito bem até agora como ganhar algum dinheiro com ela. E, pelo contrário, as pessoas já entenderam como é que ganham dinheiro conosco, né? Porque a maioria dos vídeos tem publicidade. Só que a gente mesmo tem que atingir, sei lá, 1 milhão para ganhar uns centavos. Talvez, sei lá, o exemplo recente de alguém que conseguiu ganhar dinheiro com isso, que é a Tereza Cristina, que conseguiu uma projeção, e a partir disso, não exatamente lá, mas a partir disso ela está conseguindo promoções, capa de revista e tal, mas acho que essa é uma grande interrogação que só aumenta, como ganhar dinheiro nessas mídias. Aí eu coloco, a Lu colocou agora também da diminuição das casas e dessa precarização na relação com as casas. Eu até acho que na Lapa, por exemplo, surgiram muitos espaços novos, mas a minha impressão é que a precarização aumentou, porque eu acho que é inversamente proporcional. Parece que quanto mais casas surgem na atualidade, elas vão surgindo com uma relação que parece que vai cada vez estica mais ali a linha para ver até onde dá. Então você vê umas coisas que realmente vai ficando inviável. E aí eu trago... Desculpa, eu estou falando aqui que eu realmente anotei muita coisa, eu vou tentar ser breve, mas é porque essa sua pesquisa dialoga pra caramba com as coisas que eu pesquisei. Por exemplo, você falou das horas da alimentação, das questões de alimentação e horas disponíveis que o músico tem que ter, por exemplo, para trabalhar nesses espaços. Bom, uma das grandes questões da precarização do trabalho do músico é o quê? O músico ele não sabe a hora que chega, não sabe a hora que sai, porque o trabalho da música não envolve a música, né? Envolve a passagem de som, envolve as horas que você espera entre a passagem de som e horas de tocar, envolve a linguiça frita que você recebeu como jantar e que vai te dar uma digestão terrível na madrugada. Então, tudo isso. E aí... Trabalho. Oi, desculpa, fala. Fora os trabalhos gratuitos, os trabalhos de graça, né? Total. Fazer um arranjo de graça, fazer... Total. E os trabalhos autônomos também, que a pessoa liga te chamando para tocar e que, enfim, quer cobrar só pelo ato de tocar, que é só uma parte da... Você falou do músico disponível, né? Do músico ter que estar sempre disponível. Aí me veio uma coisa que é engraçada, que eu já debati muito com os músicos também, que é a questão do sonho versus a realidade, né? Porque tem muita gente que tem como sonho acompanhar um grande artista. Muita gente. Só que aí você vai acompanhar um grande artista, o cara às vezes já não faz tanto show, já é muito consagrado. E aí você fica estigmatizado por estar tocando com ele. Mas qual é a outra opção dessa? Além dessa, fazer um monte de baile em casa que às vezes tem uma relação muito precarizada. Então, realmente, nesse ponto, eu acho que eu concordo com a Lu de que para onde que a gente está caminhando? Ou você pega um artista que acabou de surgir, né? Como eu fazia muito sobre para o Leandrinho Vasquez, que começou a tocar com o Thiago Abravanel. Aí, tudo bem, show pra caramba, mas muitos desses artistas que eu, inclusive, entrevistei, Ivan Machado, toca com o Martinho da Vila, são pessoas que já não têm uma agenda de show tão grande porque já atingiram um lugar na sua vida, não querem também, já estão em outro patamar de vida. E, por fim, eu queria apontar essa parte que você colocou da docência como uma possibilidade de estabilidade mínima dos músicos que, como autônomos, não estão vendo possibilidade de pagar suas contas. Essa é a realidade, eu acho que de 99,9% dos músicos que tentam, num primeiro momento, trabalhar como autônomo. Eu, no começo dos anos
do 2000 e pouco, está totalmente inserido no mercado musical e nunca consegui. Foi uma época que estava tendo muito mais trabalho que hoje, até melhor remunerado, e ainda assim não conseguia pagar as contas. Mas aí eu vou fazer um apontamento em relação ao que um dos seus entrevistados falou, que eu acho que dá para trazer uma visão um pouco contrária. Mais uma possibilidade de pensamento, né? Que ele fala, mas se você tem que tomar cuidado com a escola porque ela defasa o músico, se você não tiver muito ligado. Na minha experiência, pelo menos, foi totalmente ao contrário, porque a escola, ela só atualizou o contato, por exemplo, com a galera mais nova, em dois aspectos, principalmente. Mídias sociais, para mim, foi um boom na relação com a escola, e repertório. Quer dizer, são possibilidades que quando você está com... Então, para onde que a gente vai, Lu, nesse sentido do aprendizado? Eu não sei, mas eu sei que onde a gente estava também estava estranho. Com certeza, né? Rir para não chorar, né? Fala, Felipe. Então, essa questão da relação hoje com as mídias sociais, assim, realmente a gente não sabe para onde vai. E essa questão, como você falou, botou muito bem aí, a gente não sabe ainda como ganhar dinheiro com o YouTube, Instagram, tudo mais, mas muita gente ganhando dinheiro com isso. E aí uma coisa que é importante, a gente não é só o músico que está passando perrengue. Quem trabalha com cultura hoje está passando perrengue com isso. Você tinha teatros funcionando já às mínguas. Hoje, essa galera também está passando um perrengue. Só que a música você tem, além do músico, você tem os outros técnicos. O técnico de som também está passando dificuldade. Você tem todos os mais. E aí uma questão que eu estava colocando assim, esse isolamento todo, esses músicos que estão fazendo live com esses artistas, eles também como é que eles estão sendo, como é que deve ser esse contrato deles ali com esses artistas? Será que a proporção continua sendo de cachê, continua sendo a mesma do que seria com um show ao vivo, do que um programa de televisão? Como é que está sendo essa nova estrutura? E o que é importante em relação à tecnologia é que ela se colocou ao mesmo tempo como uma facilitadora para poder se projetar, um instrumentista, o seu trabalho independente. A gente pode pensar aí, por exemplo, os músicos que têm canais no YouTube com frequência colocam ali o seu trabalho, mas você tem também aqueles músicos que tocam com freelancers que tem muito pouco acesso ainda, muito pouca projeção, tanta coisa aparecendo ao mesmo tempo, que você tem uma infinidade de conteúdo no YouTube que você acaba passando desapercebido muitas vezes com o instrumentista, né? E essa relação do músico, você falou do Thiago, que fala de ser desatualizado. Uma coisa que é interessante que ele fala, que ele muitas vezes ele teve alguns projetos para poder tocar o que ele gostava. Então, tem um projeto aqui de pop rock para você fazer. Ele dispensava porque ele queria fazer nas casas voltadas para a área mais dele, né? Então, tem essa questão da escolha também, e aí ele fala essa questão da escolha acaba fechando. Então não vai aceitar, então também não vou chamar mais, e o músico acaba fechando. Agora, realmente, como é que a gente vai se aproveitar de tecnologias hoje é uma coisa que a gente vai ver como é que vai ser, né? A gente tem mais pergunta que resposta, né? Eu vou juntar aqui as outras perguntas, que eu acho que meio que vocês já foram respondendo também, porque está tudo interligado, até para a gente começar a pensar em fechar, que já estamos em 1h15 quase. Só para não cansar o nosso... Isso é uma estratégia de YouTube também, não pode ser muito longo, não é isso? Quem sabe eu não fico rica com essas lives aí. Depois eu passo um cachê para vocês. Que é o seguinte, né? Eu fico pensando, né? Assim, vocês falando, né, na trajetória de cada um, e eu me incluo nisso também, né? De como que realmente a gente precisou
né, a estar em lugares diferentes e estudar coisas diferentes e passar por situações de trabalho diferentes, né, para a gente tentar se estabelecer, e assim mesmo ainda é difícil, né, e como o Serginho falou, e para o Felipe eu sei que é assim também, e para mim também, a docência foi realmente aquele lugar onde foi possível a estabilidade, né, onde foi possível a estabilidade financeira. Pode não ser a 10ª maravilha do mundo, mas a gente saber que tem uma coisa certa, isso faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Serginho tem uma filha pequena, Felipe vai ser pai daqui a pouco, não é? Isso, ainda mais quando a gente tem uma família, enfim, né? Não só quando tem família, mas essas coisas tomam a gente começa a valorizar muito, né? É muito diferente quando a gente tem 20 anos de idade e, né, qualquer qualquer geek está valendo, né? Mas, assim, como vocês veem essa questão dessa pandemia aí, ela meio que deu uma bagunçada, né? Meio que coisas começaram a aparecer e a gente não sabe nem como é que vai ficar. Mas o que vocês acham que pode mudar em relação às possibilidades de trabalho, tanto no sentido de alguma coisa acabar ou se enfraquecer, quanto de outra coisa, outra possibilidade de trabalho se fortalecer por conta do que a gente está vivendo aqui de distanciamento e de impedir que a gente tenha a performance ao vivo? Não precisa responder, com certeza, é meio que o que vocês sentem em relação a isso, né? Quer começar, Sérgio? Eu acho que enfraquecer o show ao vivo não vai enfraquecer, mas vai potencializar essa questão de a possibilidade de fazer live, né? Uma prática que já tinha antes é de vender ingressos virtuais, né? Eu acho que isso vai potencializar. Mas eu acho que a música ao vivo ela não vai se perder tanto depois dessa pandemia, né? Acho que não vai diminuir tanto, não. Não sei. Tá errado. Não tem o que substitua, né? Não tem o que substitua o contato humano, né? Não, porque é a questão da interação mesmo com a música ali ao vivo. Eu acho que eu não abriria mão de ir num show por causa disso. Entendi. Serginho. Eu acho, eu não sei, eu tenho alguns lados meio pessimistas nesse pós-pandemia, assim. Eu acho que a cultura é um lugar que é sempre jogado, cultura e educação, mas a cultura, ela é um pouco jogada como uma coisa que sempre pode esperar um pouco mais, ou que pode ficar um pouco mais de lado. Eu não sei se essas práticas de retomada vão tentar, de alguma maneira, fornecer possibilidades para que a gente consiga voltar dentro dessa expressão agora que se usa, no novo normal. Então, eu fico meio receoso. Por outro lado, eu estava lembrando de uma das coisas que a Lucy Green fala, que tem até a ver com outra pergunta da Lu também, mas com essa, que é que o músico popular, no seu processo de aprendizagem, ele usa muito do estudo sozinho, mas é muito comum, praticamente quase que da natureza do músico popular, a prática é em conjunto, tanto que o músico popular, às vezes, no começo da carreira, ele já se apresenta, já faz uma gig, tenta fazer um show, um negócio dele. Então, eu acho que isso é uma coisa que, mesmo pós-pandemia, a gente vai ter que se adaptar. Na distância não vai ficar, isso eu tenho praticamente certeza. Agora, talvez a coisa que me dê mais medo ainda no campo, no mercado do trabalho, mas com a educação, é dessa pandemia ser um portal de aberto ali para EAD, que é uma coisa que eles tentam implementar um tempão e assim, pelo menos no ensino público, eu dou aula numa escola que fica no Juramento e uma escola que fica na Zona Sul. Pô, não funciona. Assim, nos dois âmbitos é muito difícil. Então, eu fico com medo de tentarem, como naquela reunião ministerial lá que a gente viu, irem passando a boiada com essa história toda. Uhum. No lado da educação musical. Então, eu tenho esse lado um pouquinho pessimista. O que salva, eu acho, é que o músico popular, ele quer sempre estar junto. Então, eu acho que a gente vai dar um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? Vai dar um jeito. Agora, não sei. O tempo dirá, né, gente? O tempo dirá. Gente, já estamos chegando a 1h20. Infelizmente, eu vou ter que terminar, mas, assim, eu acho que, na verdade, a conversa ela não fecha nada, ela só abre, né? Então, vai estar lá o vídeo disponível, né, no canal do grupo de pesquisa. Eu vou botar aqui também para o pessoal que está vendo
aqui a página do Serginho. Ah, legal. Vou botar aqui também uma página do Felipe, do Violões Itinerantes, né, que também está lá, porque o que eu tenho tido de pedido de amigos músicos, curte lá meu canal, isso é importante. Não sei lá quantos mil tem que ter para poder ganhar alguma coisa, mas enfim. Fala que está acabando, Serginho. Não, ela veio requisitar um bolo de chocolate. Gente, agradeço muitíssimo a vocês, tá? A disponibilidade. Achei que foi bem bacana. Acho que eu vou fazer outras, né? Também fazendo essa junção, tentando juntar dois temas que conversem. E, para mim, o fruto da pesquisa de vocês é muito importante, porque me dá muito subsídio para o que eu venho estudando. Inclusive, eu anotei várias coisas aqui para o próximo artigo que eu for escrever, eu citar o trabalho de vocês, porque ele dá muito subsídio para endossar, né, certas conjecturas, né, que a gente vai fazendo e precisa mostrar lá o empírico, né, que é da onde vem, na verdade, né, todas as formulações teóricas. Então é isso, gente. Eu vou fechar aqui. Vocês não precisam ir embora, não, que eu vou só parar de gravar e a gente se despede aqui depois dos bastidores, tá bom? Tá bom. Até mais. Obrigada. Tchau. Valeu. Tchau. Deixa eu achar aqui o banner para botar bonitinho. Deixa eu te ajudar. Cadê o banner? Bota pequenininha aqui. Opa! Bota ela mais para cima, assim, que ela tá... Oi! Tchau, gente. Valeu. Tchau.